E eu realmente queria fazer isso. Era algo muito incomum, essa coisa antiga, bem, talvez seja bom, não sei. Mas esse velho artista de vaudeville morando em um teatro e uma garotinha que foge de um orfanato. Buddy Hackett passou décadas fazendo milhões de pessoas rirem, mas em seus últimos anos algo extremamente doloroso acontecia nos bastidores. Seu corpo estava falhando de maneiras que ele jamais poderia ter previsto. E após alertas devastadores de seus médicos alertas que ele optou por ignorar o tempo, começou a se esgotar. A mulher que o amou por quase 5 décadas ficou parada assistindo impotente com o coração partido e completamente despreparada para a tragédia que se desenrolava. E quando o fim finalmente chegou, aconteceu de uma forma que ninguém jamais poderia ter imaginado. A criação de um ícone da comédia. Buddy Hackett passou décadas se apresentando para plateias lotadas, fazendo milhões de pessoas se dobrarem de tanto rir. Ele dividiu o palco com lendas, estrelou clássicos de Hollywood e se tornou um dos rostos mais reconhecidos da comédia americana. Mas o capítulo final de sua vida não se pareceu em nada com os dias de glória. As risadas cessaram. As multidões desapareceram. E o que lhe aconteceu no final foi tão distante do seu auge que a maioria dos fãs nunca ouviu a verdadeira história. Buddy Hackett nasceu no Brooklyn em 31 de agosto de 1924 com um nome completamente diferente. Seus pais o chamaram de Leonard Hacker. Seu pai, Philip, ganhava a vida estofando móveis e criando invenções que nunca davam certo. Sua mãe trabalhava na indústria têxtil, costurando roupas para outras famílias enquanto criava os seus próprios filhos. Eles não eram ricos nem tinham ligações com o mundo do entretenimento. Eram imigrantes judeus que tentavam dar ao filho uma vida melhor do que a que eles próprios tiveram. Aquele filho encontraria uma saída para o Brooklyn, mas não através da educação ou do trabalho árduo no sentido convencional. Ele sairia de lá rindo. Quando Leonard era pequeno, seu rosto parou de funcionar corretamente. Ele desenvolveu um caso grave de paralisia de Bell, uma condição que paralisa os nervos de um lado do rosto. Para a maioria das crianças, isso teria sido motivo de vergonha ou isolamento. Para Leonard, tornou-se a base de toda a sua identidade. A paralisia deixou-lhe a boca assimétrica inclinada para um lado. Isso lhe conferia uma fala arrastada, uma qualidade vocal que dava a impressão de que ele estava perpetuamente divertido com as próprias palavras. Ele não conseguiria corrigir isso mesmo se quisesse e com o tempo deixou de querer. Ele simplesmente aprendeu a usar o que lhe foi dado. Havia outra característica física que moldou sua infância. Leonard tinha obesidade mórbida. Num bairro onde a dureza importava e os garotos se mediam pela força dos punhos, seu físico o tornava um alvo. Os valentões o atacavam com frequência. Mas Leonard descobriu cedo que podia desarmá-los com palavras. Ele conseguia fazê-los rir. Ele conseguia dizer algo tão inesperado, tão perfeitamente cronometrado, que a raiva se dissipava de uma confrontação antes que ela se tornasse violenta. O humor se tornou seu escudo. Então, tornou-se sua arma e, eventualmente, sua profissão. Ele cresceu em um Brooklyn que produzia talentos extraordinários em grande número. Seu vizinho era um garoto chamado Sandy Koufax, que se tornaria um dos maiores arremessadores da história do beisebol. Os dois garotos da vizinhança seguiram caminhos diferentes, um rumo à Série Mundial, o outro em direção ao palco. Mas ambos aprenderam a mesma lição sobre pressão e desempenho. Quando se está diante de uma multidão, não há espaço para o medo. Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial interrompeu tudo. Buddy passou 3 anos no exército dos Estados Unidos servindo em uma bateria antiaérea. Ele não fazia comédia durante esses anos, mas a disciplina do serviço militar lhe deu algo que ele precisaria mais tarde. A capacidade de trabalhar apesar da exaustão de comparecer todas as noites, independentemente de como se sentisse, e de encarar a comédia não como inspiração, mas como trabalho. Quando a guerra terminou, ele voltou para casa pronto para trabalhar. Ele começou onde todos os aspirantes a comediantes começavam naqueles anos, a região de Borscht Belt. O circuito de resorts das montanhas Catskill era um campo de provas brutal.
O público estava cansado, o pagamento era péssimo e as condições apertadas. Hackett dormia no chão de porões. Apresentava-se em locais onde a única compensação era uma refeição gratuita. Em algum momento, mudou de nome, trocando Leonard Hacker por algo que soasse mais amigável, mais acessível e mais como o de um homem com quem você gostaria de tomar um drink. Buddy Hackett nasceu naqueles pequenos clubes noturnos esfumaçados, uma piada de cada vez. A grande oportunidade surgiu em dezembro de 1954. Hackett fez sua estreia na Broadway em uma farsa chamada Lunatics and Lovers, escrita por Sidney Kingsley. A peça ficou em cartaz por 336 apresentações, o que significa que Hackett interpretou o mesmo material noite após noite durante quase um ano inteiro. Os críticos notaram seu timing físico. Ele não apenas contava piadas, ele as incorporava usando seu corpo, seu rosto assimétrico e sua voz arrastada como instrumentos. O público da Broadway nunca tinha visto ninguém como ele. Logo depois, Hollywood o chamou. Hackett conseguiu papéis em filmes que se tornaram clássicos. Ele interpretou Marcellus Washburn em The Music Man, em 1962, fazendo jus à sua atuação ao lado de Robert Preston. Em 1963, interpretou Benji Benjamin em It's a Mad, 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 Mad World, uma comédia de elenco caótica que permanece um marco do gênero. Esses papéis o tornaram famoso, mas não o enriqueceram da maneira que as pessoas imaginavam. Hackett trabalhava constantemente porque precisava. Ele também encontrou uma segunda carreira como garoto propaganda. Em 1968, sucedeu Burt Lahr como o rosto da marca de batatas fritas Lay's. O slogan era simples e inesquecível: "Ninguém consegue comer só um." Hackett o pronunciou com tanta convicção que a frase entrou para o vocabulário cultural. Ele filmou esses comerciais durante 3 anos e por 3 anos as famílias americanas viam seu rosto toda vez que abriam um pacote de batatas fritas. Uma geração posterior o conheceria principalmente como uma voz. A Disney escalou Hackett para dublar a gaivota Sabidão em A Pequena Sereia em 1989. Ele tinha 65 anos, muito além do auge de sua carreira comercial, mas sua voz não havia perdido nada de sua personalidade. Crianças que nunca tinham visto seus filmes anteriores reconheciam Scuttle imediatamente. Hackett havia encontrado uma maneira de alcançar o público ao longo de 4 décadas sem jamais mudar seu estilo. Ele sempre foi ele mesmo, seja na Broadway em Hollywood ou dentro de uma gaivota de desenho animado. No final da década de 1990, ele ainda estava trabalhando. Ele aparecia regularmente no The Late Late Show com Craig Kilborn em um quadro chamado Tuesdays with Buddy. Ele parecia não envelhecer incansável e indestrutível. Mas o mesmo corpo que o acompanhou por 6 décadas de comédia escondia um perigo que nenhum espectador conseguia ver. E a mulher que o amava, a esposa que permaneceu ao seu lado durante todo esse tempo, veria tudo acontecer de uma forma que ninguém poderia ter previsto. A mulher que permaneceu ao seu lado. Antes de Sherry Cohen, a vida amorosa de Buddy Hackett era praticamente irrelevante. Ele namorava aqui e ali, principalmente mulheres que conhecia nos clubes de comédia de Nova York, mas nada jamais vingava. O problema não era a falta de interesse. O problema era o próprio Buddy. Ele tinha profundas inseguranças em relação à sua aparência. Aquele tipo de ferida que nunca cicatriza completamente, não importa quantas pessoas riam das suas piadas. Ele passou a infância sendo alvo de chacotas por causa do seu peso e da sua aparência. O sucesso não apagou essas lembranças. Isso só lhe dava algo para se esconder. Então, ele se enterrou na carreira e disse a si mesmo que o romance podia esperar. Até que ele conheceu Sherry. Ela era uma jovem instrutora de dança nascida no Brooklyn que se apresentava sob o nome de Sherry Dubois. Ele estava trabalhando em um show de verão nas montanhas Catskills, o mesmo circuito de teatro popular onde anos antes havia dormido em porões. O ambiente era humilde, mas a conexão foi imediata.
Buddy viu nela algo que nada tinha a ver com o brilho do mundo do entretenimento. Ambos eram do Brooklyn. Ambos entendiam o valor do trabalho árduo e nenhum dos dois se impressionava facilmente. O namoro não foi fácil. Buddy pediu a Sherry uma carona em seu carro, um convite casual que ela recusou sem hesitar. Ela disse-lhe claramente que não o conhecia o suficiente para entrar em um veículo com ele. Quando ele tentou uma abordagem diferente e pediu para vê-la na cidade, ela desconversou novamente. Explicou que sua agenda era praticamente impossível. Ela trabalhava como telefonista durante o dia no 72º andar do Empire State Building e à noite dava aulas de mambo. Mal havia tempo para dormir, quanto mais para sair com um comediante iniciante. Mas Buddy era persistente. Ele finalmente conseguiu um encontro para um passeio de carro num domingo, durante uma forte tempestade. Não havia nada de romântico no clima, mas a chuva não importava. Ele só precisava que ela dissesse sim uma vez. E ela disse. E assim começou uma parceria que duraria 48 anos. O casamento aconteceu em 12 de junho de 1955, em uma cerimônia privada. Buddy tinha 30 anos. Sherry era mais jovem, mas demonstrava uma maturidade que parecia muito além da sua idade. Ela sabia no que estava se metendo. Um homem que viajava constantemente, que se apresentava para plateias difíceis, que voltava para casa exausto e às vezes desmoralizado. No entanto, ela não hesitou. Juntos criaram 3 filhos. O filho deles, Sandy Hackett, seguiu os passos do pai no stand-up comedy e frequentemente fazia a abertura dos shows de Buddy. 2 filhas, Lisa Jean e Ivy Julie, completavam a família. A casa dos Hackett não era o circo caótico que os fãs poderiam ter imaginado. Ao que tudo indica, era surpreendentemente tranquila. Buddy deixava sua persona de palco na porta de casa. O comediante barulhento, irreverente e estridente que fazia o público gargalhar se transformava em alguém completamente diferente em casa. Ele era um pai protetor, um marido dedicado e um homem que valorizava a privacidade acima de quase tudo. Buddy falava muito sobre Sherry em entrevistas e programas de rádio. Ele não era um homem dado a sentimentalismos, mas quando falava da esposa, sua voz se suavizava. Ele a considerava responsável por mantê-lo são. Ele disse que ela era a única pessoa que conseguia enxergar além da sua aparência e ver o homem profundamente sério que existia por baixo. Sherry casou-se com ele quando ele ainda batalhava para sobreviver na região dos Grandes Lagos, anos antes de Hollywood o convidar. Ela o viu em seu momento mais difícil, e mesmo assim o escolheu. Sherry, por sua vez, pintou um retrato de um homem que poucos fãs chegaram a conhecer. Ela descreveu Buddy como incrivelmente quieto em casa, extremamente sensível ao humor das pessoas ao seu redor e ferozmente protetor de sua família. Ele os protegia das fofocas de Hollywood. Ele mantinha sua vida profissional separada da pessoal a um grau incomum para alguém de sua profissão. O homem que contava piadas sobre funções corporais e situações inapropriadas não queria que seus filhos fossem expostos a esse mundo mais do que o necessário. Ele traçava uma linha entre o palco e a sala de estar e nunca a cruzava. O casal passou 48 anos junto, um feito notável para qualquer relacionamento, especialmente na indústria do entretenimento. Buddy e Sherry Hackett superaram quase todos os casamentos de celebridades de sua época. Conseguiram isso sem escândalos, sem separações e sem a cobertura sensacionalista dos tabloides que destruiu tantas outras uniões. Eles simplesmente permaneceram juntos porque queriam, porque haviam construído algo que funcionava. Mas nenhum amor poderia impedir o que estava por vir. No final da década de 1990, algo mudou no corpo de Buddy. O mesmo físico que fora sua armadura por tantos anos começou a traí-lo. As mudanças foram sutis a princípio, fáceis de ignorar como envelhecimento normal. Sherry percebeu antes de qualquer outra pessoa. Foi ela quem finalmente o convenceu a consultar um médico. E o que esse médico descobriu mudaria tudo nos anos que lhes restavam juntos. O diagnóstico que mudou tudo. Por décadas, Buddy Hackett dependeu do próprio corpo para ganhar a vida. Ele se jogava pelo palco, contorcia o rosto em formas absurdas e usava sua presença física como motor de sua comédia.
Mas, no início da década de 1990, o corpo que o servira tão bem por tanto tempo enviou uma mensagem que ele não podia ignorar. O diagnóstico era doença coronariana grave em estágio avançado. Suas artérias estavam gravemente obstruídas. Os cardiologistas não pouparam palavras. Disseram a Buddy que ele precisava de uma cirurgia de ponte de safena e que precisava dela imediatamente. Sem intervenção, seu coração continuaria a enfraquecer até não conseguir mais desempenhar sua função. Os médicos explicaram os riscos da cirurgia e a certeza da piora sem ela. Buddy ouviu tudo e tomou a chocante decisão de recusar a cirurgia. Ele não tinha medo da mesa de cirurgia como algumas pessoas têm. Sua recusa vinha de um lugar mais profundo enraizado na mesma independência obstinada que o levou do Brooklyn à Broadway. Ele não queria ser operado nem ter que passar semanas se recuperando em um leito de hospital. Ele queria controlar a doença por conta própria com medicamentos e força de vontade. Os cardiologistas o alertaram de que os medicamentos apenas retardariam a progressão da doença, não a impediriam. Buddy os ouviu, mas não mudou de ideia. Durante alguns anos ele conseguiu. Tomou os comprimidos. Tentou controlar a alimentação. Ele continuou trabalhando porque trabalhar era o que sempre fizera quando a vida ficava difícil. Mas o corpo não negocia. Em 1996, a ilusão de controle se desfez em um palco diante de uma plateia ao vivo. Buddy estava no meio de uma apresentação quando algo deu errado. Ele sentiu uma onda aguda de tontura tão intensa que a sala pareceu girar. Ele não conseguia respirar e seu peito apertou. Para um homem que passou décadas dominando palcos que nunca esqueceu uma fala ou perdeu o público, a sensação de perder o controle no meio de uma apresentação foi mais aterradora do que os próprios sintomas físicos. Ele interrompeu o show, saiu do palco e não voltou. Aquela noite marcou o fim de sua carreira em turnês ao vivo. Buddy Hackett, que fez milhões de pessoas rirem de costa a costa, nunca mais apresentou um show completo. O homem que lutou para chegar a Hollywood foi impedido não por um rival ou por uma indústria em transformação, mas por sua própria insuficiência cardíaca. Buddy tinha sua própria teoria sobre o que causou esse colapso. Ele disse a amigos e familiares que acreditava que a vertigem e a falta de ar não eram primariamente relacionadas ao coração. Ele havia passado por uma grande cirurgia na gengiva poucos dias antes daquela apresentação e insistiu que complicações do procedimento odontológico haviam desencadeado o episódio. Mas os cardiologistas discordaram. Apontaram para suas artérias obstruídas e sua recusa em se submeter a uma cirurgia de ponte de safena como os verdadeiros culpados. No entanto, Buddy sempre confiou mais em seus próprios instintos do que na opinião dos médicos e manteve sua teoria dentária até o fim. Havia outra condição oculta, uma sobre a qual Buddy não falava publicamente. Ele havia sido diagnosticado com diabetes tipo 2, grave e progressiva. A doença vinha progredindo há anos, danificando silenciosamente seu sistema circulatório enquanto ele se concentrava em seu coração. Diabetes e doença cardíaca são uma combinação devastadora. Cada uma agravava a outra. O diabetes comprometia seu fluxo sanguíneo, o que sobrecarregava ainda mais seu coração já debilitado. Seu corpo travava uma guerra em duas frentes e ele estava em desvantagem numérica. As mudanças físicas tornaram-se impossíveis de esconder. Seu peso oscilava drasticamente, variando para cima e para baixo conforme os medicamentos e seu apetite entravam em conflito com seu metabolismo. Sua respiração piorou. Tarefas simples que antes não exigiam nenhum esforço se tornaram verdadeiros suplícios. Atravessar um cômodo o deixava sem fôlego. Subir escadas era impensável. O homem que usara o próprio corpo como instrumento cômico que se atirara pelos palcos com um abandono físico imprudente agora tinha dificuldade para se mover dentro da própria casa. Ele se afastou dos olhos do público. Os convites pararam de chegar depois de um tempo, mas mesmo quando chegavam, Buddy os recusava. Ele desenvolveu uma ansiedade intensa em relação à sua capacidade física cada vez menor. Não queria que as pessoas o vissem como ele havia se tornado.
Queria ser lembrado como o homem no palco, não como o homem na cadeira de rodas. Então, ele ficou em casa, viu algumas pessoas e conversou com Sherry e seus filhos. Houve uma perda que doeu mais do que a maioria das pessoas imaginava. Buddy era um ávido colecionador de armas de fogo há décadas. Ele adorava o trabalho artesanal, a história e o ritual de limpar e manter sua coleção. Mas, à medida que sua fragilidade aumentava e sua saúde se tornava instável, ele tomou uma decisão difícil. Buddy vendeu toda a sua coleção particular de armas. Amigos próximos comentaram que a venda teve um grande impacto emocional. Não se tratava da coleção em si, mas sim do que ela representava: sua independência, competência e capacidade de cuidar de si mesmo. Deixá-las ir era como admitir que o homem forte que ele fora um dia jamais voltaria. No final da década de 1990, Buddy Hackett era apenas uma sombra do artista que lotara teatros e fizera gerações rirem. Os dias de glória eram uma lembrança distante. O que restava era um declínio silencioso e doloroso que Sherry assistia se desenrolar dia após dia. Ela estivera ao lado dele por mais de 4 décadas. Ela não ia embora agora, mas nem mesmo ela estava preparada para o que aconteceu em seguida. Os últimos dias de vida de Buddy Hackett trariam uma tragédia que ninguém previa, e as circunstâncias de sua morte levantariam questões que nunca foram totalmente respondidas. Os trágicos últimos dias de Buddy Hackett. Nos últimos anos de vida juntos, Buddy Hackett e Sherry se afastaram da indústria do entretenimento. Retiraram-se para sua casa de praia em Malibu, um lugar tranquilo onde os únicos sons eram as ondas e o vento. Em vez de buscarem a fama, os Hacketts canalizaram a energia que lhes restava para algo que nada tinha a ver com o mundo do espetáculo. Eles fundaram o Santuário Animal Singita no Vale de San Fernando, na Califórnia, uma organização de resgate dedicada a acolher cães e gatos abandonados. O santuário tornou-se a missão compartilhada por ambos. Buddy, que passou a vida fazendo as pessoas rirem, agora dedicava seus dias a confortar animais que só conheceram o abandono. Ele os alimentava, limpava seus recintos e sentava-se com eles em tranquila companhia. O trabalho era árduo e ingrato, mas ele amava cada minuto. Depois de se aposentar dos palcos comerciais em 1996, Buddy fez apenas uma exceção à sua aposentadoria das apresentações ao vivo. Ele concordou em fazer apresentações de stand-up nos eventos beneficentes anuais da Singita. Não eram shows glamurosos. Não havia câmeras críticos ou pessoas influentes da indústria. Apenas Buddy em um pequeno palco diante de pessoas que haviam doado dinheiro para salvar animais. Ele se entregava completamente a essas apresentações não pelos aplausos, mas pela causa. Quando os eventos beneficentes terminaram, ele voltou para Malibu e não se apresentou mais. O fim chegou rapidamente. Aproximadamente uma semana antes de sua morte, Buddy sofreu um AVC grave e debilitante. O AVC destruiu toda a força física que ele havia conseguido preservar. Isso lhe roubou a mobilidade, a energia e, por fim, a vontade de continuar lutando. Sherry permaneceu ao seu lado assim como fizera durante 48 anos. No último fim de semana de junho de 2003, Buddy Hackett estava em sua casa de praia em Malibu. Os detalhes de suas últimas horas são escassos em parte porque a família pediu privacidade, e em parte porque não houve nenhum acontecimento público para noticiar. Ele faleceu em algum momento entre a noite de domingo 29 de junho e a madrugada de segunda-feira 30 de junho. Familiares o encontraram em casa. Não houve corrida de ambulância para o hospital. Ele simplesmente se foi. A avaliação médica formal determinou que a causa da morte foram complicações graves decorrentes diretamente do diabetes e da doença cardíaca crônica. As mesmas doenças diagnosticadas anos antes, as mesmas que ele se recusara a tratar com cirurgia, finalmente o alcançaram. Os cardiologistas o haviam alertado de que a medicação apenas retardaria a progressão da doença, não a impediria. Eles estavam certos. Conforme seu último desejo expresso, o corpo de Buddy Hackett foi cremado. Ele não queria um enterro público.
Ele não queria um túmulo que os fãs pudessem visitar. Ele queria ser reduzido a cinzas e guardado por sua família longe das câmeras e das multidões. E foi exatamente isso que aconteceu. Seus restos mortais permaneceram sob os cuidados das pessoas que mais o amavam. O homem que fez a América rir por meio século morreu tranquilamente em uma casa de praia cercado apenas por sua família. Mas a história não terminou com a cremação. Para Sherry, a verdadeira devastação começou depois que as cinzas foram recolhidas e os que vieram prestar suas condolências foram embora. Ela havia passado quase 5 décadas construindo uma vida em torno de Buddy. Ela administrou sua carreira, criou seus filhos e cuidou dele durante suas últimas doenças. Agora, ela tinha que descobrir quem era sem ele. As consequências da morte dele trouxeram desafios para os quais ninguém a havia preparado, e a maneira como ela lidou com esses desafios definiria o resto de sua vida. As consequências devastadoras para Sherry Cohen. Na noite em que Buddy faleceu, Sherry ficou devastada de uma forma que as palavras não conseguem descrever completamente. Amigos próximos de Hollywood, incluindo os comediantes Jay Moore e Jeff Ross, correram para a casa de praia em Malibu para ficar com ela durante a escuridão. Eles não contaram piadas nem tentaram animá-la. Simplesmente permaneceram presentes, certificando-se de que ela não desabasse sob o peso do choque. Aquelas primeiras horas foram um turbilhão de telefonemas papelada e as estranhas tarefas administrativas que a morte impõe aos vivos. Mas quando os amigos finalmente foram embora e a casa ficou silenciosa, Sherry ficou sozinha com a ausência do homem que estivera ao seu lado por 48 anos. Ela descreveu a perda como um vazio imediato. Perder Buddy, disse ela, foi como perder metade do próprio corpo. A comparação não era um exagero poético. Era a pura verdade de como ela vivenciou o luto. Durante meses após a morte dele, ela se afastou completamente da vida pública. Ela não ia a festas nem dava entrevistas. Não queria ser vista pelas pessoas que a tinham acompanhado com Buddy durante tantos anos. O casal tinha sido uma unidade por quase 5 décadas. Ser metade daquela unidade era insuportável. Eventualmente, ela encontrou uma maneira de seguir em frente. Ela canalizou sua energia para o Santuário Animal Sendita, a operação de resgate que ela e Buddy haviam fundado juntos. Os animais precisavam dela, e o abrigo precisava de administração. Mas gerir a organização sem fins lucrativos, sem o poder de angariação de fundos de Buddy, que era uma celebridade, provou ser muito mais difícil do que ela havia previsto. Buddy era o chamariz, o nome que abria as carteiras e atraía doadores. Sem ele, as doações diminuíram. O trabalho tornou-se mais desgastante física e emocionalmente. Sherry manteve o santuário funcionando o máximo que pôde, mas o fardo era mais pesado do que qualquer pessoa de fora da situação podia compreender. Há anos circulam rumores na internet afirmando que Sherry ficou sem nada, que Buddy morreu na miséria e que ela passou seus últimos anos na pobreza. Esses rumores são falsos. Buddy Hackett deixou um patrimônio considerável, mas a riqueza não estava parada em uma conta bancária à espera de ser gasta. O dinheiro estava investido em imóveis de baixa liquidez, propriedades que tinham valor significativo, mas não podiam ser facilmente convertidas em dinheiro. Sherry não era pobre. Ela tinha muitos bens, mas pouca liquidez, uma situação comum para viúvas cujos maridos investiam em imóveis em vez de ações ou contas de poupança. Sua principal fonte de segurança era a casa da família, uma propriedade histórica que Buddy possuía desde 1952. A casa ficava em um terreno privilegiado de 1 acre em esquina em Beverly Hills, bem em frente ao Los Angeles Country Club. Tinha 7.800 pés quadrados, aproximadamente 725 metros quadrados. Uma casa substancial para qualquer padrão, mas seu verdadeiro valor estava no terreno. Nas décadas desde que Buddy a comprou, o bairro se tornou um dos mais desejáveis de Los Angeles. A propriedade valia milhões, mas vendê-la significava se desfazer do lugar onde ela criou seus filhos e construiu sua vida com Buddy. Ela não estava pronta para isso por muito tempo. Décadas após o falecimento de Buddy, Sherry finalmente tomou a decisão.
Em outubro de 2020, ela colocou a casa em Beverly Hills à venda por 18 milhões de dólares americanos. O anúncio descrevia o imóvel como uma oportunidade de reforma ou um terreno com potencial para a construção de uma nova mansão. A casa em si era antiga e precisava de reformas, mas o terreno era inestimável. Sherry não estava vendendo por desespero. Ela estava vendendo porque havia chegado a hora de se desapegar. Os filhos já eram adultos, as memórias estavam seguras e ela não precisava mais se agarrar às paredes. Os anos de viuvez trouxeram outros estresses além da administração da propriedade e dos animais. Seu filho Sandy se viu envolvido em uma amarga batalha judicial de vários anos em Las Vegas, pelos direitos de seu show musical em homenagem ao Rat Pack. O processo judicial se arrastou, consumindo tempo, dinheiro e energia emocional. A dinâmica familiar, que era estável sob a presença atenta de Buddy, começou a se deteriorar. Sherry se viu no meio do fogo cruzado tentando apoiar o filho e, ao mesmo tempo, manter sua própria paz. A batalha judicial não foi causada por ela, mas seus efeitos foram profundamente sentidos. Apesar de todos esses desafios, Sherry Cohen viveu muitos anos após a morte de Buddy. Ela preservou a memória dele com dignidade, falando sobre ele honestamente nas raras entrevistas que concedeu e combatendo os mitos que surgiram em torno de sua morte e de sua vida posterior. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no próximo vídeo na sua tela, curtir e se inscrever no nosso canal para receber mais atualizações.